Futebol Esporte Show, show de bola, hein? Show de bola, hein? Só tem fera, parece uma coisa. Estamos de volta a Futebol Esporte Show. Eu quero abraçar essa região maravilhosa, essa área de cobertura da TV Sorocaba SBT, as regiões de Sorocaba, de Itu, de Jundiaí, de Itapetininga, Tatuí, São Roque, Porto Feliz e Biúna. Você em Boituva, Cerquilho, Capela do Alto. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Futebol Esporte Show todo sábado, 1h45 da tarde. Estou ao lado de Aline Tarício bombando pra você, hein? Bom, vamos agora falar de saúde, porque para mim é o seguinte, saúde e esporte caminham lado a lado, uma coisa não está sem a outra. Eu fui entrevistar um profissional muito capacitado, muito top aqui da região, para falar como a sua saúde, com algumas pequenas alterações, pode melhorar. Dá só uma olhada. Trabalhar hoje a saúde integrativa é trabalhar o ser humano de forma geral, é você olhar para aquele ser humano de uma forma mais integral. É você não só olhar, por exemplo, para a alimentação do ser humano, ou de repente para o que ele está pedindo para que você coloque na alimentação dele. Trabalhar de forma integrativa é você analisar da onde ele está puxando os gatilhos que estão deixando ele doente, de qual situação está trazendo uma perda de saúde para ele. Então é analisar a água que ele está tomando banho, é analisar a água que ele está bebendo, o que ele utiliza de utensílios em casa para preparar a comida, né? Que tipo de alimento está entrando na mesa dele. Por quê? Porque hoje está sendo desafiador você fazer com que esse paciente ganhe saúde somente com a alimentação que era considerada saudável, que é aquela fruta, aquele legume, aquele vegetal que a gente compra no mercado. Porque muitas vezes esses vegetais eles estão ricos em agrotóxicos, né? Em pesticidas, eles estão geneticamente modificados. Só pensando no que era alimentação saudável, já é desafiador você conseguir tratar a saúde do paciente. Agora você imagina para aquele paciente que hoje consome embutidos, tem o consumo de bebida alcoólica, tem o consumo excessivo de açúcares, tem o consumo de alimentos processados, com farinhas refinadas. Ele é um alimento saudável. Então tratar a saúde de forma integrativa é analisar como está a qualidade do sono desse paciente, né? Analisar o ciclo circadiano, que são todos os acontecimentos extra que envolvem mudanças químicas e hormonais no corpo. Então, a que horas vai começar a aparecer o cortisol no nosso corpo? A partir das 3 horas da manhã, por exemplo. Porque você já descansou e o corpo está mandando cortisol para você despertar e ficar bem durante o dia. E as pessoas hoje também estão dormindo muito tarde, né? E o horário ideal é 9, 10 horas da noite para dormir. Então, muitas vezes ele não consegue respeitar esse ciclo circadiano por conta dos compromissos e também começa a ficar doente. André, você me contava que são 3 fases do seu tratamento, né? Primeiro, essa questão dos vermes e parasitas, depois vitaminas e minerais e por último os hormônios. Como que é essa tríade? É assim, então quando o paciente chega no consultório pela primeira vez, o que eu vou solicitar? Primeiro eu faço uma bateria de exames, mas somente analisando biomarcadores de alergia, biomarcadores que falam para mim se o paciente também tem vermes e parasitas e biomarcadores de inflamação. Porque primeiro eu preciso retirar todo esse processo inflamatório e alérgico dele. Então a primeira etapa do tratamento, eu só analiso esses processos inflamatórios e alérgicos, porque isso faz com que essa pessoa perca muita vitalidade, muito. E aí a gente entra com as abordagens, lá na clínica a gente entra com as abordagens específicas para que ele se livre desse processo alérgico e inflamatório. Alimento. Você vai mexer na dieta do cara. Mexer na alimentação. Muitas vezes trabalho com alguns fitoterápicos, alguma coisa assim para recuperar a saúde intestinal, porque a alimentação das pessoas hoje está roubando muito a saúde intestinal. As pessoas estão perdendo saúde intestinal e, em média, Capretes, mais de 93%, uma média de 93% de todas as doenças que o ser humano conhece se inicia no intestino. Então a gente retira esse processo alérgico e inflamatório, a gente recupera parte desse ambiente intestinal, aí sim a gente vai para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente pede somente vitaminas e minerais. Por quê? Se a gente recuperou o intestino, a gente recuperou para quê? Principalmente para ele fazer a parte dele que é trabalhar os alimentos, receber ali alimentos, vitaminas e minerais e distribuir para os outros órgãos, né? Ele até pode fazer processos de transformação, ele que produz hormônios da felicidade. Então o nosso humor está intimamente ligado, nosso estado de humor, de felicidade está intimamente ligado com o intestino. Bom, e essa segunda etapa então eu coloco vitaminas e minerais, faço ajustes de vitaminas e minerais. E aí você vê o paciente, quando você coloca aquelas vitaminas e minerais em valores otimizados, você vê o paciente gozar de boa saúde. Ele sente na hora. Sente na hora, é incrível, é incrível. E depois a terceira etapa. A terceira etapa a gente analisa hormônios. E eu falo para os meus pacientes, gente, ter hormônio equilibrado em valores otimizados é meritocracia, você tem que merecer.
E para merecer você precisa ajustar toda a sua saúde, ajustar os seus hábitos, né? De praticar exercício físico, de ter uma boa noite de sono, de tomar cuidado com essa poluição eletromagnética, né? De você também gerar conexão com o seu próprio corpo. André, para terminar, eu sei da sua história, no esporte você começou com o esporte, mas agora com essas novidades que você está trabalhando, está trazendo, você trabalha com todo mundo. Sou eu, é aquele cara que está correndo aqui, é aquela moça, aquela senhora de um pouco mais de idade, é para todo mundo. É a pessoa de maneira integral e sistêmica, né? Sim, sem dúvida, isso é muito importante. Por quê? Quando eu trabalhava com esporte, então a gente ia buscar o que? Aumento de performance no atleta. Só que eu não analisava o que estava roubando a energia dele. Eu simplesmente estimulava, usando suplementos, alguma coisa assim, e realmente ele ganhava um pouco de performance? Ganhava. Mas à medida que eu fui fazendo outras especializações, Marcel, o que eu consegui verificar? Que primeiro, a gente tem que tirar o que rouba a energia do ser humano. Independente se ele é atleta ou não, a gente tira o que rouba energia. Então você consumiu algo que o seu corpo não aceita bem, você vai colocar o seu sistema imunológico para trabalhar. Ele está produzindo alguma alergia, alguma inflamação. Quando ele produz alguma alergia ou alguma inflamação em você, você derruba a sua vitalidade. Então, se você estaria 100%, né, enérgico, com vitalidade, bem, saudável, você coloca algo aí dentro que gera um processo inflamatório, uma alergia, sua vitalidade cai para 70%, 80%, 50%, 60%. E à medida em que isso vai se repetindo, você vai baixando sua vitalidade e aí começam a surgir os problemas de saúde, os problemas nos órgãos. Então, o paciente chegou no consultório, seja ele criança, ou seja ele um idoso ou um atleta, a primeira coisa que a gente faz é, vamos tirar inflamações e alergias, né? Porque só de fazer isso a gente já aumenta a performance. Que performance? Física, cognitiva, é incrível, Marcel. Saúde é tudo. André, parabéns, viu? Dr. Lanza com a gente. Show de bola, hein, Dr. Lanza? Fera demais. O sucesso mora nos detalhes, nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos, nos pequenos comportamentos. Pode parecer pequeno se visto de maneira isolada, mas somados, esses pequenos ajustes vão fazer uma diferença absurda na sua vida, em qualquer área. Saúde, profissional, financeiro e relacionamento. Pode ter certeza disso, viu? Mas agora, meus amigos, já não dá mais tempo, ó. Relojão estourando, encerrando o programa. Aline, obrigado, até sábado que vem, hein? Isso aí, Marcel, muito obrigada. Obrigada a todos, tenham um ótimo final de semana e até o próximo sábado, hein? Que categoria, obrigado demais pela sua audiência, viu? Fera, abraço, valeu, tchau. Só tem fera trazendo alegria, é o futebol, o esporte show.